Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente e eu venho trazer para vocês agora a segunda aula do terceiro módulo da implantação dos 5 censos, ok? Então esse é um treinamento que a gente já vem desenvolvendo e como estou recebendo você aqui nessa aula, espero que vocês tenham assistido as anteriores aí para poder dar andamento correto no conhecimento, tá ok? Então a gente vai falar agora quando e como aplicar, aliás, como implementar, né, o segundo censo, que é o censo de organização. Então, para a gente poder implementar o censo de organização, deve-se primeiramente implementar o primeiro. Então, isso é meio óbvio. E lembrando daquela sequência da implementação, o primeiro censo a ser implementado é o CIRI. Depois que o CIRI tiver sido implementado e tiver sido feito o descarte, a gente começa a trabalhar com o CEITOM, que é o censo de organização. Tá? Então, a premissa para a aplicação do CEITOM está com o CIRI funcionando. Então, após a etapa de descarte de materiais necessários, restam aqueles que são realmente necessários para o funcionamento do setor. Durante a etapa de implementação do CIRI, alguns utensílios são redistribuídos e os setores recebem esses utensílios. Então, eles precisam organizar esses recursos. Então, além dos recursos que você deixou do descarte, tem aqueles utensílios, aquelas ferramentas que às vezes um setor recebeu do outro. Então ele precisa receber esse material, analisar, ver se realmente é necessário. Sendo necessário, ele vai entrar aí na implementação do segundo censo, que é a parte de organizar esses materiais, tá? Então depois de separados os itens, é hora de organizar, né? Ou seja, é preciso determinar o local para se achar com facilidade, que é algo que a gente já vem conversando. Então é a ciência dessa etapa, é a parte de uma organização mais estratégica que facilite o trabalho, né? Então a gente tem que verificar o seguinte: se o item é usado toda hora, então a gente tem que colocar ao alcance da mão. Se é um item usado todo dia, a gente coloca no cartório, que na verdade vai ser um armário próximo, né, da máquina ou um armário perto da mesa, enfim. Se ele é usado toda semana, a gente vai colocar num depósito, né? Pode ser um armário dentro do setor, por exemplo, onde vai ficar aquele material. Se ele é usado uma vez por mês, ele vai ser colocado ou num arquivo, numa sala, né? Ou que nem, por exemplo, manuais de máquinas, né? No setor de manutenção, manuais de máquinas não é uma coisa que você usa toda hora, né? Então, normalmente tem uma sala lá dentro da manutenção ou tem um armário onde ficam todos os manuais de máquina, né? E se tu pegar um setor organizado, eles vão estar identificados por letra, ordem alfabética ou por setor, depende muito como a empresa estabeleceu a ordem, né? Mas eles vão estar organizados de maneira que tu consiga achar eles facilmente, né? Se é uma coisa que eu vou usar muito esporadicamente, tipo uma vez por ano, eu vou guardar dentro de um almoxarifado, com os cuidados necessários, com gestão, enfim, para que quando eu preciso desse material ele está em condições de uso, né? Então, na ordenação a gente não pode esquecer de fazer o uso das nomenclaturas específicas utilizadas nas fichas de inclusão, em carga referente a cada material, visando guardar objetos diferentes em locais diferentes, tá? Então, a gente não pode esquecer de ter nomenclaturas específicas, nomenclaturas padronizadas, para que as pessoas consigam, através daquela linguagem ali, achar facilmente documentos, arquivos, ferramentas, utensílios. Então, a maneira como um determinado objeto ou documento é guardado ou estocado também é muito importante, tá? É feito seguindo regras que facilitem a localização, o manuseio e o reabastecimento e a reposição do material em seu local de origem. Uma referência é utilizar o conceito de que o primeiro a entrar é o primeiro a sair, o FIFO, né? Para facilitar, guardar sempre de maneira mais simples e padronizada possível. Então, além de organizar em pontos estratégicos, a maneira como se guarda também deve ser padronizada, para que fique claro para todo mundo a maneira como aquilo foi guardado e como é que tu vai fazer para chegar, para achar aquele material, para achar aquela informação. Então vamos falar um pouquinho de armazenamento, tá? A organização e a alocação dos recursos é a meta do CEITOM. Para facilitar a implantação dessa cultura, você pode dividir a alocação desses recursos em 3 zonas de armazenamento.
né? Onde cada uma representa a frequência de utilização da ferramenta. Então, vou passar algumas dicas para vocês, né? Então, deixe as ferramentas mais utilizadas em local visível, de fácil acesso e fácil de colocar de volta após utilizado. Um bom exemplo é a construção de um painel demarcado com as formas das ferramentas para rápida identificação e localização. Da mesma forma, pode-se identificar o local dos utensílios dentro de armários e gavetas. Esse procedimento é perfeitamente aplicável tanto nas linhas de produção quanto nas mesas de escritório. Tá? Então, identificando o local de objetos sobre as mesas, bancadas de trabalho. Então, o que é mais utilizado, que é utilizado com frequência, normalmente eu vejo as pessoas colocando em painéis de ferramentas. Tá? Então, ali no painel de ferramenta, tu vai ter o local de cada ferramenta, uma metodologia que eu vejo muito utilizada nos locais onde eu passei, é tu fazer o desenho da silhueta da ferramenta no painel. Isso faz com que tu identifique rapidamente a ferramenta, né? E até a ausência dela. Ou em armários abertos, né? Em locais abertos, assim, tipo prateleiras, onde tu consiga colocar, pegar e já largar rápido, né? Então a intenção é que tu, por exemplo, se tu for ter um equipamento ali, um utensílio que tu vai usar uma vez por semana, por exemplo, aí tu vai colocar no armário fechado, né? Tá, precisei, eu vou ali, pego, utilizo, guardo, daqui a uma semana eu vou precisar daquilo de novo, né? Se é uma ferramenta que toda hora você precisa usar, não vai botar dentro do armário fechado. Imagina, você abre o armário, fecha o armário, abre o armário, fecha o armário. Então vai ter uma perda de tempo. Então, tem que se pensar nisso. No momento que você pega uma ferramenta que você utiliza muito ela tem que estar de fácil acesso e de fácil visualização, fácil identificação. Rack de ferramentas utilizadas semanalmente. Então foi aquilo que eu estava comentando antes, né? Se é uma ferramenta que eu utilizo ela com uma frequência média, ela pode ficar num local mais afastado, né? Eu posso concentrar essas ferramentas num lugar. Eu posso pegar um armário de portas fechadas e guardar lá, né? Tudo demarcadinho dentro do armário, identificado onde é que é cada ferramenta. Mas ele pode ficar lá, né? Então, ferramentas que são utilizadas 1 a 2 vezes por semana devem ser alocadas em locais apropriados. Preferencialmente perto das máquinas em que são utilizadas e que não atrapalhem o acesso a elas. Organize essas ferramentas em um rack apropriado. Pode ser interessante também pintar o lugar da ferramenta com seu desenho, que é aquilo que eu comentei antes. Isso identifica o local exato da ferramenta e se ela está ou não no seu lugar. Então, vejam que essa prática de pintar o perfil da ferramenta, a silhueta da ferramenta dentro do cômodo, ali dentro do armário onde ela fica, ou dentro do painel, é para facilitar a identificação de onde ela fica e também para identificar se ela está ali ou não, tá? Então, esse jogo de imagens, assim, porque o ser humano é muito lúdico. Então, a partir do momento que tu tem uma figura, tu consegue associar rapidamente o que ela é e identificar rapidamente o que está faltando. Sala de armazenamento e armários, então, de preferência, armazene ferramentas que são utilizadas 1 ou 2 vezes por mês, distante da linha de produção, em prateleiras ou armários devidamente etiquetados, assim facilitar a devolução após o uso. Pode-se utilizar, por exemplo, um espaço dentro do almoxarifado, onde já existe uma gestão sobre os materiais lá guardados. Isso pode ser aplicado também a itens que não possuam prazo para utilização, como, por exemplo, equipamentos utilizados para a fabricação de um determinado produto, por exemplo. Se nós levarmos esse exemplo para manutenção, eu posso ter dentro do almoxarifado, por exemplo, um espaço para itens recuperáveis, né? O que seriam isso? Seriam, por exemplo, redutores, motores, né? Que são itens que bombas que tu manda para conserto externo e retorna para o almoxarifado, né? Por exemplo, eu tenho um motor elétrico lá na produção e ele entra em falha. E eu tenho um idêntico nesse meu almoxarifado. Eu vou tirar do almoxarifado, substituo aquele que está com defeito, aquele que está com defeito eu mando para conserto externo, assim que ele estiver pronto, ele volta para onde? Volta para o almoxarifado. Então o almoxarifado vai receber de volta o equipamento consertado e vai fazer a gestão desse equipamento para mim. Entendo que
Nesse caso, ele é um motor que eu só vou usar ele quando o equipamento entrar em falha. Então ele é de uso esporádico e indeterminado. Então quando eu tenho um equipamento desse, quando eu tenho um recurso desse, ele é guardado num espaço no almoxarifado com gestão logística própria. Então, como armazenar? Após definir os locais a serem armazenados, é importante definir como serão armazenados. Então, algumas dicas. Aplique rótulos e etiquetas nos cabides e armários para assim identificar quais ferramentas ali são guardadas. Isso facilitará o acesso e o armazenamento e os inventários, tá? Então, o que está dizendo? Se eu pegar um armário para guardar brocas, por exemplo, eu vou identificar na porta. Brocas. Brocas do 20 ao 5. Então, se eu preciso de uma broca 4, eu já nem vou procurar ali, porque eu sei que só vai ter das 5 para cima, né? Chaves de fenda, enfim, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, sei lá, enfim, tem tantos tipos de identificação, né? E categorias que você pode separar as ferramentas, objetos. Então é importante que naquele local onde os objetos estão guardados, que esteja identificado na porta o que está guardado ali, né? Para fazer com que a pessoa enxergue rapidamente o que está ali. Então etiquete e rotule também as ferramentas, isso ajudará o trabalhador a saber onde a ferramenta deverá ser guardada. No caso de tu não ter um painel com silhuetas, por exemplo, tu pode colocar um endereço no painel de ferramentas, um endereço que eu chamo de um tagzinho, né? Você pode botar o alicate 02 ali e bota uma etiqueta no alicate 02, então eu já sei que aquele alicate vai naquele local. É uma maneira também de você identificar os materiais e ver onde é que eles são guardados. Então oriente os trabalhadores a limpar as ferramentas após o uso, então também não adianta eu ter um painel de ferramentas lá totalmente identificado, com silhueta de ferramenta, etiquetinha, se o pessoal pega a ferramenta e coloca ela suja lá, suja de graxa, suja de óleo, de poeira, né? E vai acabar estragando, né, o local de guarda das ferramentas. Então, orientar o pessoal que eles limpem os utensílios após o uso, né? Facilitar a identificação das ferramentas que precisam de reparo, né? Então, sempre que eu tiver um equipamento, uma ferramenta, um utensílio, uma cadeira, qualquer item que mesmo após o descarte ele acabou estragando, a gente tem que separar ele e substituir, né, ou reparar. Torne o rack visível na área de trabalho. Então todo mundo tem que saber onde é que está aquele rack ali, aquele armário onde estão as ferramentas, tá? Mantenha as vias de trabalho limpas e organizadas. Então corredores, né, aquela questão do deixar um pé do armário no corredor onde as pessoas passam, evitar esse tipo de coisa, tá? Dê preferência, cadastre endereço das ferramentas e utensílios na RP da empresa. Isso quando tu vai ter materiais dentro do almoxarifado, por exemplo, criar o tag, criar o código, criar o endereço de localização dele dentro do almoxarifado, para que seja fácil a localização do item quando ele for requisitado. Bom, aqui eu trouxe para vocês então um quadro resumo, né, do segundo censo. Então ele monta ali zonas de armazenagem, ferramentas úteis, né, que é aquilo que a gente vem conversando, é um resumo. Então ferramentas úteis a gente deixa as mais utilizadas em local visível, de fácil acesso e fácil de colocar de volta após utilizado, que é aquilo que eu estava comentando. Isso geralmente armários abertos, painéis de ferramentas, né? E esse procedimento é perfeitamente aplicável tanto nas linhas de produção quanto nas mesas de escritório, né? Então, locais, né? Ferramentas que são utilizadas umas 2 vezes por semana devem ser alocadas em locais apropriados, né? Preferencialmente perto das máquinas em que são utilizadas e que não atrapalhem o acesso a elas. Então, é aquela questão dos armários fechados que eu estava comentando, né? Armários, de preferência, armazenem ferramentas que são utilizadas 1 ou 2 vezes por mês, distante da produção em prateleiras ou armários devidamente etiquetados para assim facilitar a devolução após o uso. Esse tipo de material, tentar achar um lugarzinho lá dentro do almoxarifado, lá que o pessoal já tem uma gestão, né, sobre materiais, então fica mais fácil para acondicionar esses materiais de uma maneira mais estratégica, né? Então, falando em cultura um pouco, né, o que a gente está construindo.
Como em todas as outras fases do programa 5S, é muito importante investir em treinamentos, comunicação interna, de forma a valorizar a prática do Seiton. Tá? Identifique o que favorece o refúgio para materiais inúteis. Alguns relatam que portas e tampas maqueiam a organização. Outros ainda defendem que o disco rígido do PC deve ser controlado. Observa-se que quanto menos espaço, mais a pessoa será cobrada para eliminar o lixo. Tá? Então, para facilitar, muitas empresas utilizam controles visuais. Um exemplo disso é a demarcação do chão, do local correto da lixeira, ou mesmo a demarcação do alinhamento das mesas no refeitório, né? Ou a demarcação no painel de ferramentas lá. Então, como armazenar, torne o rack visível na área de trabalho, que é aquele rack para as ferramentas que são utilizadas com a frequência média, né? Facilite a identificação das ferramentas que precisam de reparo, então tudo aquilo que precisa ser substituído e reparado tem que ser identificado e separado. Aplique rótulos de etiquetas nos cabides e armários para assim identificar quais ferramentas são guardadas, né? Isso facilitará o acesso ao armazenamento, tá? Então, a gente tem que manter os itens guardados, tem que seguir uma metodologia de guarda, vamos dizer assim, que todo mundo entenda, tá? Eles têm que estar de fácil acesso e fácil identificação por parte de todos, ok? Chegamos ao final da segunda aula, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até o momento, né? E conto com a presença de vocês aí para a terceira aula, onde a gente vai finalizar o terceiro módulo, que a gente está falando sobre o Seiton, que é o Senso de Organização, tá? Então aguardo vocês lá. Um forte abraço e até a próxima.